Obrigado, deputado capitão Paulo Teixeira, senhoras deputadas, senhores deputados, cidadãos que nos assistem pela TV Alerj e nos seguem pelas redes sociais. Deputado capitão Paulo Teixeira, eu quero hoje usar, como faço diariamente nas nossas sessões plenárias, esta tribuna virtual para dar continuidade ao debate que já está instalado hoje nesta sessão plenária, tanto durante a votação dos projetos, quanto já neste expediente final, relativo à privatização, à proposta de privatização da SEDAI. Eu quero aqui juntar vários elementos para compartilhar com quem nos assiste e com as senhoras deputadas e senhores deputados o ponto de vista que vou aqui defender. Não sem antes fazer menção a um potente ato que foi realizado hoje, como já fez menção a ele a deputada enfermeira Rejane, um ato muito potente, muito vigoroso, muito expressivo, de abraço simbólico à SEDAI, buscando respeitar, é claro, o distanciamento social requerido por esses tempos de pandemia, mas foi muito importante perceber o vigor de vários movimentos sociais, que ali não havia apenas funcionários da SEDAI, ali não havia apenas sedaianos e sedaianas, mas ali havia um conjunto de movimentos da sociedade que estão, em primeiro lugar, dizendo em alto, claro e bom som: a água é um bem indispensável à vida. Em tempos de pandemia, nestes tempos mesmos em que vivemos, um dos dramas vividos por determinadas populações na região metropolitana do Rio de Janeiro foi justamente problemas relacionados à água. Logo, me parece um encaminhamento equivocado, torto, que se pretenda resolver uma questão do mais absoluto interesse público por um caminho que é o caminho da mercantilização deste bem coletivo, que é a água. Não me parece ser razoável, não me parece ser acertado, não me parece estar em consonância, inclusive, com o que vem fazendo deputado capitão Paulo Teixeira, nosso presidente neste momento, com o que vem fazendo vários países e cidades do mundo, que num determinado momento de suas trajetórias tinham tomado a decisão de privatizar a água e o saneamento e estão voltando atrás. Eu cito o exemplo do Reino Unido, eu cito o exemplo da cidade de Paris, eu cito o exemplo da cidade de Buenos Aires, eu cito o exemplo da cidade de Barcelona, da Catalunha espanhola. Todos esses exemplos, e certamente me faltam outros, mas dão também uma noção de que este movimento, esta decisão tomada em diferentes países, sob diferentes governos, se revelou uma decisão equivocada e não por outra razão estão recuando nesses lugares. Mais do que isso, eu quero aqui resgatar, aproveitando a intervenção do deputado Luiz Paulo, os esforços que a Assembleia Legislativa, na legislatura passada, empreendeu para colocar este tema em evidência. E não foram poucos. Foram audiências públicas, foram debates acalorados, foram projetos de lei, alguns convertidos em lei, inclusive. E eu quero também lembrar que a autorização concedida pela Alerj, não com o meu voto, na legislatura passada, para que as ações da SEDAI fossem dadas como garantia, no patamar estimado à época de 2,9 bilhões, como contragarantia, para o empréstimo contraído com o banco BNP Paribas. Hoje se estima que esse valor, com juros, enfim, esteja na faixa de 4,5 bi. Parte deste valor já está, digamos,
saldado, já está resolvido em função dos créditos que tem a SEDAI, que tem, portanto, o Estado do Rio de Janeiro, através da SEDAI, tendo em vista a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a irregularidade, a inconstitucionalidade, estava no Supremo, da cobrança do recolhimento de imposto de renda sobre a SEDAI. Portanto, há um recebível para a SEDAI, é possível fazer um encontro de contas e diminuir, em grande medida, o valor hoje da contragarantia. Mais do que isso, eu quero ainda ressaltar, nunca é demais ressaltar, para saber com que interlocutores nós estamos tratando. Eu quero lembrar o que aconteceu na campanha eleitoral de 2018 para o governo do Estado do Rio de Janeiro sobre este tema. E o que aconteceu é emblemático do que nós estamos enfrentando hoje aqui. O que aconteceu é que o então candidato Wilson Witzel, num esforço para se diferenciar do seu oponente no segundo turno, o ex-prefeito Eduardo Paes, quando veio à baila o tema da SEDAI, o então candidato Witzel se comprometeu com a tese de manter a SEDAI na esfera pública estatal. Ora, e eu me lembro ainda, não canso de repetir, porque esse dado contextual, esse contexto histórico recente é importante. Logo depois da eleição de 2018, homologado o resultado que deu a vitória em segundo turno ao candidato Wilson Witzel, na Assembleia Legislativa, em função de um desses projetos que lembrou o Luiz Paulo, nós tivemos um importante debate e o próprio deputado Márcio Pacheco, nosso querido colega e parceiro de vários debates, de várias pautas, o deputado Márcio Pacheco, que ainda não era o líder do governo, mas que já se sabia que era o virtual líder, estava se colocando como naquela época como interlocutor do governo eleito na Assembleia, fez uma intervenção qualificada, como só ia acontecer com o deputado Márcio Pacheco, falando que o compromisso do governo eleito era de manter o compromisso de campanha do governador e não privatizar a SEDAI. Ora, qual foi a nossa surpresa? Quando, a partir do momento em que assume o governo do Estado, o Wilson Witzel coloca, a SEDAI sob o controle do seu cacique político nacional, o pastor Everaldo, que designa Hélio Cabral, que teve uma passagem desastrosa pela presidência da SEDAI. Além disso, Hélio Cabral já, nesta lógica, Hélio Cabral demite 54 quadros técnicos especializados de nível superior, de nível técnico, assim, a verdadeira memória técnica especializada da SEDAI foi desmantelada. Mais adiante, o governo Witzel encomenda a modelagem para a privatização da SEDAI. Então, toda a trajetória, todas as decisões do governo Witzel vão de encontro, ou seja, colidem com os seus compromissos assumidos durante a campanha em relação à SEDAI. Muito se diz, aqui já foi dito, do absurdo de entregar uma empresa que ano após ano, superavitária e que paga parte desse lucro sob a forma de dividendos ao Tesouro Estadual. Eu acho que, além de lembrar que a SEDAI é superavitária, portanto, não dá custo para o Estado, não fecha no vermelho, não depende de complementações orçamentárias e financeiras do Tesouro para que ela feche o seu exercício financeiro. Além de lembrar isso, é importante dizer também que é um equívoco que a SEDAI tenha que transferir parcela dos seus lucros para o Tesouro Estadual. Todo o lucro da SEDAI tinha que ser reinvestido na modernização da sua operação. E quando a gente defende uma SEDAI pública, estatal e indivisível, nós também defendemos que ela se aprimore, que ela se modernize, que ela melhore a sua capacidade para alcançar, seja em relação ao abastecimento de água, seja em relação ao esgotamento sanitário, que ela possa alcançar áreas ainda extensas do território do Rio de Janeiro que não estão contemplados com esses direitos fundamentais, ou pelo menos não estão contemplados regularmente, como no caso do abastecimento da água. Portanto, é importante trazer esses elementos todos aqui para que tenhamos um panorama razoavelmente claro do que está em jogo.
E quando se diz que a defesa é de uma SEDAI pública, estatal e indivisível, é porque se diz também, com isso, que não se aceita um retalhamento da SEDAI. Ou seja, o Estado fica com a captação e com o tratamento e entrega para o setor privado o filé mignon, que é a distribuição. Não aceitamos esse modelo, não aceitamos essa lógica e não acreditamos, pela lógica prevalente de outros processos de privatização, pretéritos e atuais, que o setor privado, focado na rentabilidade, é normal, as empresas focam na rentabilidade, não há nenhuma anormalidade nisso, que elas decidam fazer investimentos sociais para alcançar áreas que não estão contempladas nem com abastecimento regular de água, nem com tratamento do esgoto. Então, assim, eu quero fazer essa ponderação aqui de maneira muito clara, maneira firme, porém serena. O deputado Luiz Paulo lembra bem a diferença conceitual entre privatizar e conceder a operação. O que a Assembleia fez na legislatura passada foi autorizar, repito, não com os nossos votos, meu e do Luiz Paulo e de outros que estão aqui, foi autorizar o processo de privatização. Tempo esgotado, deputado. Vou esgotar agora. Vou parar agora. A concessão é uma outra conversa. E, por último, lembrar, dia 7 de julho, terça-feira, 10 horas da manhã, faremos uma audiência pública copromovida pelas comissões de saneamento ambiental, de direitos humanos e pela Comissão Especial da Região Metropolitana que eu presido, para, de novo, trazer esse debate. É bom lembrar, a Lei Complementar 184 de 2018, que instituiu as diretrizes da governança da região metropolitana, impõe que sejam feitas audiências públicas regionais quando os projetos sejam de alto impacto metropolitano, como é o óbvio caso da tentativa de privatização da SEDAI. Portanto, faço aqui essa manifestação, tenho certeza que a Assembleia dirá a sua palavra em defesa do interesse público, em defesa do direito à água como um bem indispensável à vida, à dignidade e à cidadania. Muito obrigado, deputado Capitão Paulo Teixeira.